ciclo de esteroides em mulheres. Mulheres que querem ganhar mais massa muscular. Podem utilizar esteroides? Será que tem sentido? Será que elas vão virilizar muito? O que é que você precisa saber sobre esse tema? Então assista até o final e não deixe de conferir toda essa informação que eu vou passar aqui com você com transparência e responsabilidade. Antes de tudo, o que? Deixa seu curtir e se inscreve no canal. Isso daqui me faz ver que esse conteúdo agrega na tua vida e se inscrever no canal vai te dar muito mais margem de aprender muito mais com quem realmente está a fim de te ensinar sobre esse assunto tão polêmico e que sim, tem ciência para embasar, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala de mulheres, o que é que a gente tem? Que a gente tem que as mulheres têm uma baixa produção de testosterona em relação aos homens. Testosterona é um hormônio bem androgênico, então a mulher tem uma baixa quantidade de andrógenos circulando no organismo dela. Por isso que ela tem muitos caracteres sexuais femininos e não masculinos. Então se a gente está falando de um hormônio anabólico androgênico, que são os esteroides anabolizantes, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente em causar o quê? A menor androgenicidade nessa mulher. Como assim, Gabriel? Vamos lá. O esteroide anabólico, ele tem duas propriedades. Ele tem a propriedade anabólica, beleza? De produzir o quê? Aumento de massa muscular, aumento de massa óssea. E ele tem a propriedade androgênica. O que é a propriedade androgênica? Relativa ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Então é aquela mulher que vai, por exemplo, hipertrofiar o clitóris, vai engrossar a voz, vai crescer o pelo de padrão masculino, vai ficar bigoduda. Pois é. Então o esteroide, ele tem essas duas propriedades. Só que a gente tem esteroides que são mais anabólicos e menos androgênicos e a gente tem esteroides que são mais androgênicos, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente pega a testosterona, a gente sabe que é um esteroide que é bem anabólico, sim, mas ela também é bem androgênica, tá? Então, em mulheres, em doses para promover ganho de massa muscular, não é um esteroide adequado. A gente pode utilizar testosterona em mulheres? Pode, principalmente em questões clínicas, onde a gente está falando principalmente em desejo sexual hipoativo. Nesse caso, excelente, excelente, só que a dose é bem pequenininha. Essa dose não é capaz de promover um anabolismo significativo. Já se a gente está querendo realmente que essa mulher ganhe mais massa muscular, para a testosterona precisaria ser necessário mais dose. E essa dose a mais vai virilizar essa mulher. Vai aumentar muito a chance dela virilizar, dela ficar masculinizada. E ela não quer de forma geral. Ela não quer, ela quer ficar feminina. E qual é a alternativa, Gabriel? Se a gente sabe que a testosterona é um hormônio muito androgênico, a gente sabe que a mulher naturalmente tem pouco andrógeno no corpo dela, o que é que a gente vai optar? Qual a solução? Bem, uma alternativa seria utilizar hormônios menos androgênicos e bem anabólicos, como por exemplo a oxandrolona, como por exemplo às vezes a metenolona. Até a própria nandrolona, que é utilizada principalmente em mulheres pós-menopausa para o tratamento de osteoporose. A oxandrolona tem vários estudos dentro de um contexto de quê? Dentro de um contexto ali de síndrome de Turner, tá? Em várias mulheres, às vezes por anos, com doses clínicas que são o quê? Razoáveis e que tem bom o quê? Desfecho de aumento de massa muscular. Tem bom desfecho clínico também e poucos efeitos colaterais. Tá? A metenolona é uma droga muito utilizada pelas mulheres, só que principalmente na forma de primobolan, onde a gente só tem no mercado paralelo, e algumas farmácias de manipulação. Mas é uma droga que a gente não deve utilizar em mulheres, se a gente está falando, por mais que tenha uma propriedade anabólica bacana e pouco propriedade androgênica, porque no mercado paralelo ela é muito o quê? Contaminada com várias coisas e até trocada. Então às vezes a mulher está usando primobolan, ela vai estar testosterona, então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. No mercado lícito, a gente tem a metenolona de forma de acetato, que é oral. É uma substância que pode promover um efeito bacana na mulher? Pode, sim. Mas é, por exemplo, bem menos estudada que uma oxandrolona, tá? Então a gente não precisa ficar fazendo essas maluquices de querer procurar droga underground, não precisa ficar querendo fazer grande variedade de medicações, porque a mulher, ela não precisa de muito composto androgênico ali. Por quê? Porque pouquinha coisa já faz muito resultado na mulher. A mulher geralmente quer um pouquinho a mais de resultado, quer um pouquinho a mais de anabolismo. Ela não quer ficar gigantesca. Tô falando grosso, é claro que tem aquelas mulheres que querem. Só que se a gente pega o que é muito pesado na dose, a gente faz o que? Viriliza essa mulher. Tem mulher que não liga, beleza, mas a maioria delas ligam. E é muito mais interessante quando a gente fala de mulheres, colocar uma dosinha pequena e ela ir progredindo, variando principalmente o que? A dieta e o treino. Do que querer colocar uma dose enorme e ela acabar virilizando, por mais que ela tenha mais efeito ali anabólico. Porque o anabolismo a mais naquela mulher não vai compensar, por exemplo, ela ficar careca e cheia de espinha.
Às vezes a mulher tá querendo ficar mais bela, mais bonita, beleza. Só que aí o cara vai e coloca uma dose muito alta, e aí por mais que ela fique mais musculosa, se ela fica careca, cara, ela não tá mais bela. Então a percepção dela de beleza fica muito diferente, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente fala de mulheres, menos é mais. Mulheres não precisam combinar esteroides. Mulheres têm que se preocupar muito mais com dieta e treino. Lógico que homens também, mas sempre a menor dose possível e sempre drogas menos androgênicas, tá? Outra coisa, uma coisa que é muito comum em mulheres. Ah, Gabriel, eu quero emagrecer. Eu queria usar um oxandrolona para emagrecer. Oxandrolona emagrece? Não. O que é que emagrece? Déficit calórico. Como é que eu consigo um déficit calórico? Com dieta, tá? Oxandrolona pode auxiliar no emagrecimento? Pode. Principalmente porque ela vai ter um efeito lipolítico e também, né, dentro do processo de emagrecimento, a oxandrolona, por ter um efeito anabólico e anticatabólico, pode ajudar com que essa mulher consiga preservar a massa muscular, mesmo em um déficit energético. Então ela consegue fazer com que ela tenha uma distribuição de composição corporal mais adequada para o benefício estético, tá? Só que a oxandrolona por si só não vai fazer essa mulher emagrecer. Pode facilitar, né, o emagrecimento em déficit calórico. Mas se ela não coloca o déficit calórico, ela não vai emagrecer. E é o que eu mais vejo. A mulher usa a oxandrolona achando que a oxandrolona vai emagrecer. E ela esquece que a oxandrolona é um esteroide anabólico androgênico. O efeito principal dela é para anabolismo, construção muscular. Tá? Então não é para emagrecer. Embora ela possa auxiliar sim. Mas jamais a gente pode colocar como droga de emagrecimento. E principalmente se a gente está falando de uma mulher obesa, com sobrepeso, cara, colocar oxandrolona nessa mulher não vai ser bacana. O que é que tem que ter nessa mulher? Tem que estar treinando bem. Tem que estar muito tempo ali na academia. Tem que estar fazendo dieta. Se ela está querendo colocar só medicação, não vai dar certo. E muitas vezes a mulher quer colocar a medicação como muleta de apoio, pensando em quê? Em treinar mais leve, ficar mais de boa e ter o efeito ali, né? E viver a vida como se fosse uma paniquete. Não é. A gente vê muitas influenciadoras, muitas mulheres que colocam ali a oxandrolona como segredo, porque querem vender. Vender de forma ilegal e ilícita. Essas pessoas deviam ser presas, tá? Não pode fazer venda de medicamento dessa forma. Medicamento, esteroide anabolizante, é receita controlada com prescrição médica, tá bom? Somente assim. Não tem como você comprar de forma ilegal e achar que isso tá tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Essas mulheres acabam divulgando isso daí, e aí o grosso das mulheres acaba se iludindo, achando que é aquilo ali que elas precisam. E no final das contas, o que é que elas precisavam? Dieta e treino. E isso daí não é demagogia, não é enrolação, é o que eu digo com anos de experiência dentro desse meio e vendo pessoas se ferrando, ao mesmo tempo que eu também vinha muitas pessoas se dando muito bem, justamente porque focavam na base, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se, curta e se inscreva no canal. Se você é médico ou profissional da saúde e quer ter segurança e assertividade no cuidado com o usuário de esteroide anabolizante, eu te convido a conhecer o meu curso, Guia do Anabolismo Consciente, em que eu desenvolvi justamente para que você, que quer cuidar dessa pessoa, quer cuidar dessa mulher, ou até desse homem, usuário de esteroide, não quer julgar, porque você não é juiz, você é médico, e quer realmente oferecer um tratamento de excelência para ter o reconhecimento que você merece, conseguir exercer a medicina que você sempre sonhou e realmente ser o quê? Valorizado na tua profissão. Se você quer seguir esse caminho, mas é claro, com responsabilidade, transparência e com muita ética, te convido a se inscrever. No link aqui na descrição você consegue ter acesso ao curso e conhecer um pouco mais do que é a proposta que eu estou te oferecendo. Fique calmo, clique ali no link, veja a proposta e veja se você está interessado nesse tipo de material que com certeza pode mudar a tua vida, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!